Inscreva-se no vestibular Unimax em Indaiatuba. Mais de 20 cursos nas áreas de saúde, humanas e exatas. Na Unimax você tem aulas práticas desde o primeiro semestre. Alta empregabilidade, nota máxima no MEC. Acesse faculdademax.edu.br. Unimax, seu futuro na prática. TV Indaiatuba apresenta Entrevista Especial da Semana. Oferecimento Faculdade Unimax, seu futuro na prática. Skilp Deni, Casa de Carnes Gregório. Amigos da TV Indaiatuba, começando aqui uma entrevista especial da semana, hoje com Alexandre Pérez, vereador aqui de Indaiatuba. Antes de mais nada, obrigado por você ter recebido a TV Indaiatuba aqui. Vamos bater um papo aqui para saber um pouquinho mais de trabalho. Obrigado, viu? Eu que agradeço o convite e espero que seja uma entrevista que os telespectadores da TV Indaiatuba possam gostar bastante. E eu posso perguntar tudo? Fique à vontade, eu acho que um político não pode ter medo de perguntas. Eu, como sempre conduzi a minha vida da maneira mais transparente possível, inclusive aqui na Câmara eu já fiz várias solicitações e briguei bastante em favor da transparência, eu não posso ter medo de pergunta. Já está difícil ser político hoje? Muito difícil. Muito difícil porque a nossa vida ela fica de maneira aberta para todo mundo dar os seus palpites, inclusive às vezes nas questões particulares, que eu acho que não devia misturar, e também porque o político não está se dando respeito. Isso é muito triste, porque a política é muito importante para o processo de desenvolvimento do país como um todo. É a partir da política que a verdadeira transformação se dá. Mas, infelizmente, os políticos não estão dando exemplos. E eu acho que isso denigre um pouco a classe. Eu tento fazer o diferente. Eu tento ser correto, ser honesto, ser justo, ser responsável para mudar essa cara da política, principalmente aqui na cidade de Indaiatuba. Vamos falar um pouquinho do cenário político brasileiro, que passa por uma transformação muito grande, né? Uns vão se dizer que é para o melhor, outros que não. A gente respeita a opinião de todos. Como é que você vê o cenário político no nosso país? Ele ainda está meio... mesmo as pessoas que elegeram o Bolsonaro como presidente estão meio receiosos. E, lógico, a oposição mais ainda, né? Como é que você vê esse cenário? É perigoso para o nosso país? Você como político, como é que você está vendo tudo isso? Realmente eu acho que é perigoso. Eu acho que o país está muito dividido e o país não está em boa situação. Então eu entendo que para a gente melhorar a situação, nós precisamos nos unir, nós precisamos focar em prol do país. E com essa divisão de direita e esquerda, que eu acho um absurdo, eu acho que todos nós somos brasileiros, nós temos que focar em prol do país e não ficar focando em ideologias. Então eu estou vendo de maneira pessimista essa situação. Não é o que eu espero de melhor para o meu país. Principalmente no que tange a investimentos e geração de empregos.
Nós temos 13 milhões de desempregados no Brasil. Aqui em Indaiatuba são 12 mil desempregados. E a gente percebe isso na pele, porque hoje mesmo eu recebi 6 currículos de pessoas pedindo desesperadamente emprego. E eu, como vereador, não tenho muito o que fazer em relação a isso. Então eu me sinto até com as mãos atadas. É um pouco constrangedor. Mas o país precisa crescer, precisa de investimento para que essa dor, tanto dos brasileiros quanto do indaiatubano, que é a falta de emprego, modifique e a gente possa crescer novamente. O político de escalão abaixo, nós temos a presidência, né, os governadores, vocês como vereadores também estão com o pé atrás? Em relação... Porque, você veja bem, nós temos... cada um tem a sua ideologia, a sua posição política, né? Mas, assim, no contexto maior do nosso país, vocês também estão com o pé atrás? Sim, eu entendo que a política tem que ser modificada. E você começa a modificar a política dando exemplos. Mas dando exemplos, além de ser exemplos positivos. E eu acho que os exemplos têm que ser de cima para baixo. Então, temos que ter opiniões firmes, opiniões concretas. Eu estou sentindo que o governo novo está voltando muito atrás. Isso não é bom para a credibilidade. Eu acho que você tem que ir firme. Quando você tem uma opinião, você tem que ir firme. Quando você não tem ela formada, não dê a opinião, porque isso gera uma desconfiança. E aquilo que a gente disse logo, agora um pouquinho atrás, a classe política está muito desprestigiada. Eu acho que não é dessa maneira que nós vamos voltar a prestigiar a nossa classe. Eu não me considero política de carreira, eu sou engenheiro civil, entendeu? Eu tenho minha profissão, eu não vivo da política, mas eu estou na política porque eu quero fazer a diferença, eu quero dar a minha contribuição. E eu acho que se todo mundo pensasse dessa maneira, eu acho que a classe política não estaria no patamar ruim que está e o Brasil não estaria na situação em que está. O Ratinho, né, o apresentador do SBT, deu uma entrevista que ele foi, né, deputado, né, e falou que nunca mais quer saber de política. Porque ali é meia dúzia que manda e o resto bate palma para louco dançar. A política está nesse cenário? Infelizmente, sim. E eu acho que a gente tem que mudar isso. A renovação, agora, está mudando já, eu entendo. Olha a quantidade de renovação que tivemos, por exemplo, no Senado Federal. Foi enorme. No próprio Congresso, na Câmara Federal também, mais de 50%. Só cortando você, mas isso aí é por uma questão ideológico ou por uma questão da pessoa, olha, vou protestar desta forma? Porque assim, o voto de protesto também é perigoso. Com certeza. Porque não tem uma ideologia. Com certeza. A pessoa, muitas vezes, ela não consegue. E o Tiririca foi eleito pela terceira vez. Né, com voto de protesto. E não por voto... O voto consciente. Exatamente. Né? Isso não é perigoso? O voto de protesto é extremamente perigoso. Quando você fala que o Ratinho reclamou porque meia dúzia que mandava e os outros obedeciam, com certeza essa meia dúzia está há décadas no poder. Por isso que eu entendo, por isso que eu estava citando a renovação. A renovação ajuda a não ter esse enraizamento negativo. Esse enraizamento negativo faz essas pessoas conhecerem os caminhos e imporem o seu posicionamento, custe o que custar. Quando você parte para uma renovação mais constante, isso não acontece. Então, é mais saudável. Eu sou contra a reeleição, por exemplo, no Executivo. E eu acho que no Legislativo deveria dar direito a, no máximo, mais uma reeleição. Né? Depois parte para outro caminho. Né? Se a pessoa ficou por exemplo, se a pessoa ficou 2 mandatos como deputado estadual,
ela teria que partir por um federal, por um Senado, por um governo, mas não ir para um terceiro, porque quando você começa a ficar muito tempo no mesmo lugar, você se enraiza e começa a forçar a barra no seu modo de pensar. Isso não é saudável. A pessoa fica se acomodando. Se acomoda, exatamente a palavra. Ela se acomoda, só que ela se acomoda com um respaldo. E, portanto, ela começa a impor opiniões que os outros novatos têm que aceitar. Isso não é bom. E tem político que faz a política de profissão. Essa que é a grande verdade. Tanto é que nós vimos aí, nós temos informações de pessoas que se aposentam e têm salários absurdos, né, e trabalhou 8 anos. Isso agora eu acho que deve acabar, né? Graças a Deus deve acabar. Nós vamos ter agora aí uma reforma da Previdência que tem o seu lado positivo na questão de dar credibilidade para o país, mas tem o seu lado um pouco triste, que vai tirar, que vai dificultar um pouco para muitos trabalhadores, aí a gente fica sentido por isso, mas é o custo da má gestão lá de trás, que agora essa geração tem que pagar para um país melhorar. Porque senão eu não sei como é que vai sair da situação que está. Então tá joia. Isso aí, Alexandre Pérez, aqui. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente vai falar sobre Indaiatuba. Não saia daí. Sabia que aquele jeans daquelas marcas famosas vendido nos principais shoppings é a Skilp quem fabrica? Agora você pode comprar direto da fábrica em Indaiatuba com a marca Skilp. Calças, bermudas, shorts, camisas, camisetes masculino e feminino. E a Skilp tá com uma grande promoção para você. Promoção Leve 7 Pague 5 ou Leve 4 e Pague 3. Loja Skilp, Alameda Ezequiel Mantoanelli 51, bairro do Itaici. www.skilp.com.br. WhatsApp 19 99909 1204. Casa de Carnes Gregório. Carnes frescas e de qualidade e fracionadas, com a quantidade do dia a dia. Embaladas a vácuo. Carnes e cortes especiais para churrasco e nos finais de semana os tradicionais assados. Casa de Carnes Gregório. Alameda Ezequiel Montanelli 457. Telefone 19 3329 1499. WhatsApp 19 98261 0603. Medicina veterinária é na Unimax. Estude em Hospital Escola Veterinário, em que o aluno vivencia a rotina de um profissional desde o primeiro semestre. Inscreva-se no vestibular. Acesse faculdademax.edu.br. Unimax, seu futuro na prática. Voltamos com a entrevista especial da semana com o vereador Alexandre Pérez. Vamos falar um pouquinho da nossa cidade aqui? Vamos lá. Indaiatuba, que foi eleita agora, ano passado, a melhor cidade para se morar. Essa imagem de cidade perfeita é verdade? Eu entendo que não. Eu entendo que é uma cidade privilegiada, que é uma cidade boa sim, melhor do que muitas que nós temos ao nosso redor, mas tem muito a melhorar. Para ser perfeita, tem um espaço muito grande ainda. Eu não concordo com a perfeição. Tanto é o número de sugestões e indicações que a gente apresenta no plenário. Indicação é sugestão ao prefeito. Se está perfeito, não teria esse número exagerado. Só para você ter uma ideia, eu apresentei desde o início do meu mandato mais de 400 indicações, mais de 400 sugestões, que é aquela que o prefeito faz se ele achar que vale a pena fazer. Então, se está perfeita, por que tudo isso? Isso eu estou dando o meu exemplo. Tem mais 11 aí que colocam que sugerem diversas indicações. Então, eu acho que está longe da perfeição, e uma prova disso é as sessões aqui no nosso plenário. A ponte entre oposição e executivo, ela está mais tênue, está mais estreita? Como é que está essa ponte, essa ligação da oposição com o prefeito? O contato nosso é via líder do governo. O vereador Cebolinha é o líder do governo, e ele deu abertura
para quando a gente tem alguma dúvida ou quando a gente quer alguma informação, ele deu a abertura de passar para ele buscar e trazer para a gente. Isso vem acontecendo, então a abertura está boa. A gente está sendo respeitado dentro do Executivo. E, aliás, mais respeitado do que nunca. Eu acho que essa oposição aqui é uma das mais respeitadas dos últimos 50 anos de política aqui na nossa cidade. Graças a quê? Graças a nós fazermos uma oposição séria e com muita responsabilidade. Quando a gente questiona alguma coisa, a gente questiona baseada em dados, baseada em fatos. E não para fazer barulho, mas para que o problema se resolva. Porque para fazer barulho, para a população, não interessa, não vai resolver a vida dela. Agora, a gente questiona para que tenha uma modificação no procedimento. Então, isso sim resolve para a população. E eu acho que essa credibilidade que está fazendo essa ponte ser mais tranquila, essa passagem, né? Você tem andado pelas cidades, aí a gente vê aí dos vídeos que você faz, nós acompanhamos sempre você lá nas redes sociais, e eu vejo que o público procura muito você, o povo procura muito você para fazer alguns pedidos, né? O último que nós vimos foi sobre a biblioteca. Sim. Né, que tá fechado lá, se eu não me engano, há 2 anos. Sim. Há 2 anos, né? Agora, o que a prefeitura fala sobre essa biblioteca? Porque eu acredito que você já deve ter feito algum requerimento para saber, né? Sim. É um espaço que poderia ser usado pela população e tá parado, né? Então, aquele prédio foi gasto 5 milhões de reais, né, naquele prédio, e até hoje parado. Lá poderia estar funcionando a Biblioteca Municipal, o Arquivo Permanente da Fundação Pro Memória, e tanto a biblioteca quanto o Arquivo Permanente pagam aluguel. Quer dizer, a gente gasta dinheiro em uma obra que é para acolher essa situação, e, na verdade, eles estão pagando aluguel, quer dizer, gasta de novo pagando aluguel. Eu já fiz requerimento, sim, e eles informam que estão atrás da mobília, mas, pelo amor de Deus... nós tentamos fazer umas imagens lá, mas não foi autorizado a gente fazer as imagens. É brincadeira. Então, peraí. Quando você está construindo a sua casa, a hora que você vê que está terminando, você já vai correndo atrás dos móveis para estar lá. Então, na hora que... Eles não têm um cronograma? Com certeza tem um cronograma de obra. Ou seja, está faltando 6 meses para terminar a obra. Pô, já vamos preparar, então, as licitações para a mobília. Para a hora que ficar pronto, já a mobília já entra. E já passou um local onde começou a depredação. Né? Não, está chovendo dentro, está degradando o prédio. A porta de entrada está estourada há mais de mês. Agora colocaram um tapume lá, porque eu fiz aquele vídeo, senão nem tapume não tinha. Deve estar entrando pombo lá dentro. E horrores isso aí. Então, isso aí é um descaso com o dinheiro público. Então, foi por isso que eu fiz aquele vídeo, para ver se a prefeitura acorda e toma uma atitude em relação a isso. Nós fizemos algumas enquetes lá no Facebook da TV Indaiatuba, porque eu falei que nós vínhamos fazer entrevista, e o campeão de pergunta foi sobre a UTI pediátrica, e também sobre a Zona Sul em Indaiatuba. Zona Sul ou Zona Azul? Zona Azul. Zona Azul, Zona okay. Azul. A Zona Azul tem sido acho que o calcanhar de Aquiles de todo comerciante, né? Tem algum projeto apresentado que possa resolver esse problema da Zona Azul? Porque, primeiro, não tem vaga. Né? Hoje você anda no centro, é muito difícil você arrumar vaga, né? E, segundo lugar, as pessoas, para adquirir a Zona Azul, reclamam muito, tem que parar o carro aqui, ir lá na outra esquina buscar. E eu tenho certeza que você ouve bastante isso, né? É mais ou menos isso que está acontecendo? Então, veja bem, vamos por partes aí. Se faltar alguma coisa, você reforça, a gente completa. Em relação a essa questão da dificuldade, eu apresentei um projeto de lei e foi aprovado. Hoje a Zona Azul é digital. Você não precisa ir para lugar nenhum. Você baixa o aplicativo Digipare, você entra no aplicativo e você compra o cartão pelo celular.
Você não tem que ir atrás de mais ninguém. E se eu estiver numa reunião, por exemplo, e o meu cartão digital está com 1 hora, e eu vejo que não vai dar tempo, eu renovo pelo próprio celular mais 1 hora. Então, esse é um projeto meu. A digitalização da Zona Azul é um projeto meu aprovado e já está valendo. Agora, o que eu ouço algumas pessoas reclamarem é a questão da Zona Azul, que é uma coisa que já existe há mais de 20 anos. Mas eu apurei que para o comerciante é importante que tenha. Você mesmo citou que não tem vaga. Não tem vaga com Zona Azul. Imagine se não tiver a Zona Azul. É aí que não vai ter vaga mesmo. Então, mas isso é uma outra questão. Então, a Zona Azul já existe há mais de 20 anos e o próprio comerciante concorda com isso. Por quê? Porque senão não tem vaga de jeito nenhum para poder parar no comércio dele. E a facilidade agora com a digitalização, foi uma lei minha e está muito fácil agora. Hoje é tudo por aplicativo. Então, esse aplicativo para comprar o cartão digital é decorrente de uma lei minha. Então, desse estacionamento da Zona Azul, lógico, se não tivesse a Zona Azul, e já não tem estacionamento, imagine se exatamente, pioraria muito. Mas tem algum projeto de alguns corredores que possa ser colocado como estacionamento nas ruas adjacentes, alguma coisa? Porque o comércio sofre com isso. Olha, eu entendo que deveria ter, não sei se tem. Isso é o executivo que tem que cuidar. Mas eu entendo que deveria ter. Indaiatuba está precisando de bolsões de estacionamento, que é mais ou menos isso que você está falando. E urgente, porque nós temos mais de 100 mil veículos na cidade. Acho que deve estar em torno de 150 mil veículos, contando motocicletas e tudo mais. Então, é uma quantidade muito grande de veículos. E eu acho que um dos maiores transtornos da nossa cidade é a questão do trânsito. Então, eu acho que, se não tem, que eu acho que não tem, a prefeitura deveria pensar urgentemente nisso. Bolsões de estacionamento. Mas eu acredito que não deve ter. Isso também incorpora antes de a gente ir para a terceira pergunta, de Indaiatuba, sobre o hospital, sobre a UTI pediátrica. Então, a UTI pediátrica, eu fiz em 2 momentos indicações pedindo essa UTI pediátrica. Tanto em 2017 quanto em 2018, eu apresentei indicações aqui no plenário pedindo essa UTI pediátrica. Por quê? Porque pessoas de 1 mês até 14 anos, se tiver algum problema sério, tem que ir para Campinas, por exemplo. Não tem UTI aqui. E isso é complicado. Eu, por exemplo, tenho um filho de 5 para 6 anos, se tem algum problema grave com ele, eu tenho que ir para fora com ele. Então, a gente fez esse pedido incansavelmente durante 2 anos e foi inaugurado agora, né? Eu acho que é um ganho para a nossa cidade, não tenha dúvida. Mas eu insisti nisso e deu certo. Agora um ponto muito... que eu acho que deve ser muito preocupante, tanto para todos que estão nos assistindo, para você, para nós, da imprensa. Tem muito comércio fechando. Tem muito comércio. Você passa na rua 24 de maio, por exemplo, você vê lá prédios para alugar, até algumas empresas com tradição estão fechando, né? Como é que você vê esse... Eu coloco dois motivos para isso. Um é a crise nacional, que nós sentimos ela aqui. E a outra é a questão da internet. Hoje o pessoal prefere comprar tudo pela internet. Então, a loja física está perdendo espaço mesmo, não tenha dúvida. E associado à crise que nós estamos vivendo no país, né? Acaba gerando esse tipo de coisa. Eu sinto muito, porque são empregos que estão deixando de existir, mas né, é a tendência tanto pela internet associada à crise que nós vivemos no nosso país. Não existe nenhum projeto de incentivo ao pequeno e médio comerciante, empresário, alguma coisa que possa dar um sacode nesse mercado? Concordo com tudo isso que você falou. O comércio sofreu, aliás, o comércio não, a economia em geral caiu muito, né? A gente ouve muito, quem tem dinheiro está com medo de investir, né?
E agora o pessoal está em cima do muro, está com medo de investir para ver 2, 3 meses o que vai ser isso aí, né? Mas a grande verdade é uma só, a conta não para. O povo tá com pouco dinheiro no bolso, isso afeta o comércio. Então eu acho que é importante a economia crescer. A economia crescendo fortalece o comércio. Ah, mas o que a cidade pode fazer para ajudar? Talvez, por exemplo... Incentivo fiscal? Fiscal, mas aonde fiscal? Eu não vejo incentivo fiscal na questão não sei, incentivo fiscal. Eu acho que talvez algumas ações que venham... Por exemplo, foi feita alguma coisa aí, vamos ter uma Páscoa agora aí. Eu sei que a prefeitura fez alguns eventos aí, pelo menos nas praças centrais, para chamar o povo para a rua, para as praças, e aí aquece o comércio. Então, esse é um movimento que a própria prefeitura fez, eu tenho que reconhecer, eu acho que é importante, mas eu acho que o que pega mesmo é a falta de dinheiro no bolso dos contribuintes. Eu acho que é aí que está pegando. Hoje, saiu até que Indaiatuba foi eleita, ano passado, melhor cidade para se morar, mas também foi eleito numa das mais caras do país, né? Combina isso? É boa pergunta, né? Porque, de maneira leviana, você pode falar assim, é a melhor, mas tem que pagar por isso. Então, pagando por isso se torna mais cara, né? De maneira leviana, seria isso. Agora, primeiro, eu queria... Que instituto que falou que ela é a melhor? Eu queria saber. Antigamente falava do Firjan. Mas o Firjan, ele faz essa avaliação em cima de dados que as cidades enviam. Você pega o IDH, aqui falavam que o IDH de Indaiatuba, segundo esse Firjan, Indaiatuba era em primeira. Aí você pegava o IDH do IBGE, Indaiatuba era 30ª, não sei o quê. Não batia. Porque uma não, vem coletar o dado em loco, que é o do IBGE. E do Firjan não, são dados que a prefeitura envia. Então, se for do índice Firjan, eu tenho os meus questionamentos, as minhas dúvidas. Como eu disse, Indaiatuba realmente está na frente de muita cidade, e principalmente ao nosso redor. Mas eu acho que tem muito que melhorar. Agora, o custo de vida é um ponto, por exemplo, que tem que ser revisto. É muito caro mesmo. É muito caro o custo de vida aqui. Então, numa dessa, será que vale a pena o custo-benefício? É aí que eu entro, é aí que eu questiono. Eu acho que o próximo passo de uma administração é tentar baratear um pouco isso, esse custo de vida. Eu acho que esse vai ser a jogada de marketing de um próximo grupo que pleiteia o governo. Ou seja, ela é boa? Legal, ela é boa. Vamos baratear um pouco ela? Eu acho que aí é o mote de uma próxima campanha aí. Eu entendo isso. Um assunto que ficou pendente para a gente encerrar, Alexandre, que eu sei que você tem a vida muito atribulada, foi a questão do pedágio. Na época de eleição, foi feito, o candidato a governador prometeu que ia dar, fazer em troca do ICS, né? O ISS, né? ISS do pedágio para fazer, enfim. Depois viu que não era nada disso. Em que ponto que está essa situação do pedágio? Bom, pelo que eu ouvi, foi o deputado eleito, que aliás toma posse amanhã, o Bruno Ganem, que foi até o governador solicitar, ou então o governador na época, solicitar que se desse uma isenção para os moradores de Indaiatuba. Ele disse que era possível, mas Indaiatuba tinha que abrir mão do imposto aqui. E o prefeito não abriu mão. Portanto, a próxima discussão é só daqui a alguns anos, quando o contrato encerrar e for iniciado um novo contrato de concessão. Existe algum movimento do legislativo para conversar, interceder, para ver se há possibilidade de fazer alguma coisa ou não? Olha, a gente já verificou juridicamente. Juridicamente existe um contrato e tem que seguir o contrato. O contrato não prevê essa isenção.
O então governador na época abriu um diálogo, no sentido de, abre a mão lá, que a gente leva para a prestadora de serviços e a gente consegue fazer um bem bolado aí. Mas a prefeitura aqui não aceitou os argumentos. Portanto, não adianta a gente ficar fazendo auê, porque existe um contrato em vigência, né? E tem mais, a informação que eu tenho é que o atual governador não tem a mesma maleabilidade do que o antigo. Para o atual governador não interessa essa isenção aqui para ele dar um desconto ou para abrir mão da cobrança. Então, eu acho que fica difícil. Eu acho que tem que esperar o final do contrato agora. Mas nós temos um deputado estadual lá, porque isso aí é uma briga estadual entre o prefeito e o governo de estado. Então, a gente tendo um deputado estadual lá que está a fim de brigar por isso, que o Bruno está a fim de brigar por isso, ele pode continuar brigando, cutucando, para ver se consegue chegar num acordo. Mas, juridicamente falando, teria que esperar o término do contrato. Não há nenhuma possibilidade de... Porque para tudo, né, nós que a gente trabalha na imprensa, para tudo existe, antes de mais nada, o bom senso. Sem dúvida. Não existe uma possibilidade de chamar o representante para tentar uma conversa, explicar, porque assim, os veículos, né, vamos falar por uma questão de lógica, os veículos de Indaiatuba já não pagam pedágio, porque eles já passam para cortar o pedágio. O que mudaria isso para a concessionária? Concordo com o seu raciocínio. Eu acho que esse raciocínio deveria ser levado nessa conversa, né? Eu não sei como é que foi essa conversa, né, agora, alguns meses atrás, mas é uma discussão. Eu acho que é o que eu falei para você. Se baterem o pé e falarem assim, não abro mão, não tem muito o que fazer, porque existe um contrato. Mas eu acho que nós temos que lutar por um bom senso. E a maioria da população, Alexandre, só para você ter uma ideia, não quer nem a passagem gratuita. É que diminui nos horários, por exemplo, das 8 às 5 horas da manhã, né, que são os horários mais perigosos. É isso que o pessoal... Então, por exemplo, existe um bom senso também no pedido, né? Eu acho que tem, eu entendo que tem um bom senso, sim, e eu acredito que o Bruno, que começou essa história, vai continuar. E tem todo o meu apoio. Se precisar de um apoio, pelo menos meu, né, e da oposição, com certeza ele tem, para a gente forçar a um bom senso. A um bom senso. Porque juridicamente nós não temos poder nenhum. Já dizia minha avó, nada substitui o diálogo. Exatamente, penso dessa maneira também. Alexandre, quero agradecer. Muito obrigado. A sua entrevista aí. Vou abrir as câmeras ali para você mandar o seu recado à população de Indaiatuba que acompanha e a todos aí da TV Indaiatuba. Bom, primeiro eu quero agradecer o espaço, né, a TV Indaiatuba por abrir o espaço. Para nós que estamos na política, é muito importante esse tipo de espaços para colocar as nossas ideias, para a população poder entender e conhecer um pouco mais da gente. E queria dizer que a gente faz parte de uma oposição, mas uma oposição séria, que quer o bem de Indaiatuba, que age de maneira responsável, de maneira consciente e que está sempre brigando por uma melhor qualidade de vida. Peço também que venham nas sessões, participem aqui das sugestões de projetos de lei, das nossas indicações, dos nossos requerimentos. Participem das sessões, porque isso é muito importante para você conhecer o que está acontecendo na nossa política local. E a política é a verdadeira transformadora do nosso país, do nosso mundo. Política é muito importante, todos deveriam interessar-se por ela. Muito obrigado. Então tá joia. Você que acompanhou aí o entrevista especial da semana, Alexandre Pérez, vereador de Indaiatuba. Semana que vem eu volto com mais um entrevista especial da semana. Até lá. Continue assistindo a TV Indaiatuba e siga nas redes sociais.
TV Indaiatuba no Facebook e no Instagram e se inscreva em nosso canal. youtube.com/TV e Rádio Indaiatuba. Descubra a mulher sensual que existe em você com os produtos da Hidden Roses. Lingeries, acessórios, cosméticos, fantasias das melhores marcas com os melhores preços. Atendimento personalizado e discreto no local ou por WhatsApp. Seja sensual e com estilo com a Hidden Roses. Rua Voluntário João dos Santos, 856. Telefone 19-3329-0666. WhatsApp 19-98350-2741.